hunger for. Almighty, infinite Father, faithful in loving your own, here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Obrigado à Joana e ao Tiago. No céu vão ter um lugar garantido nos coros celestes. Canibalismo e regresso dos espíritos. O que talvez não seja muito comum, mas que implica a problemática da cidade de Jerusalém. Gostaria de salientar que no primeiro ciclo das nossas reflexões, sábado e domingo, nós falámos um pouco daquilo que antecedeu os dias em que Jesus se preparou para a sua morte. Nesses 2 dias, sábado e domingo, Deus usou-se de pessoas ou de animais, ou seja, do mais insólito possível. Uma mulher que tinha sido adúltera, um asno. Uma lição para todos nós. Que Deus não se usa dos orgulhosos, não se usa daqueles que são poderosos, tanto como se usa daqueles que são humildes de coração. Por vezes nós, quando agora estamos meditando neste segundo ciclo daquilo que Jesus está fazendo durante a Semana da Paixão, a solidão, o temor que Jesus tem não da sua morte, mas daquilo que vai acontecer àqueles que o vão seguir. E por vezes nós não nos lembramos que quando Jesus pede a Pedro, Tiago e João para orarem, não pede a estes 3 para orarem por ele, porque Jesus não teve intercessão. Não precisava de intercessão. Mas ele pediu que velassem com ele para que esses discípulos não ficassem desanimados quando vissem o seu mestre, o seu Salvador, preso e consequentemente morto. Ele temia extremamente por aqueles que eram seus, como vendo o que se ia passar mais tarde com a destruição de Jerusalém, o que ia acontecer ao povo judeu. E ainda vendo mais longe, ele olhava para nós e via que esta geração, a geração que está preparando a segunda vinda de Jesus Cristo, que é real, pode desfalecer. E Jesus teme pelos seus.
Ele não teme por ele, repito, ele teme pelos seus. Ele teme que aqueles que dizem estou disposto a ir contigo até à morte, na realidade, são os primeiros a fugir. Jesus está consciente da dimensão espiritual e falo de espiritual em relação a espíritos. Espíritos do bem, que nós chamamos anjos, os enviados de Deus, espíritos do mal, os anjos das trevas. Ele conhece a sua ação. Não nos esqueçamos, prezados amigos e prezados irmãos, que cada um de nós tem pelo menos 2 anjos à sua volta, e por vezes mais. Um anjo de Deus e um anjo do mal que nos veem desde o nosso nascimento até à nossa morte. E a realidade é que Satanás tem conseguido introduzir a ideia da imortalidade da alma através desse espírito do mal que nos acompanha até à nossa morte e que nos conhece em todos os nossos hábitos, em tudo o que é secreto da nossa vida e que mais tarde pode perfeitamente imitar o que se passou com alguém para dizer eu sou o espírito de... E é o espírito do mal que viveu sempre ao lado dessa pessoa, não é o espírito dessa pessoa. Cuidado com a diferença. Jesus está olhando agora para a solidão daqueles que vão seguir, está olhando para Jerusalém, que viveu tempos de canibalismo real. Aqui temos o Vale de Cédron, do lado oriental da cidade. Do outro lado da cidade está o Vale de Inom. Nesse vale foram sacrificadas crianças a Moloque pelos próprios sacerdotes do templo. Foi uma cidade de canibalismo. E Jesus agora está olhando mais para o futuro, daí a alguns anos, que não são muitos, e efetivamente, como ele diz, quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê atenta. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não deixe a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Esta é a primeira parte do sermão que Jesus profere, onde nos encontramos para tirar esta fotografia. E é contemplando esta cidade que Jesus sabe o que se vai passar e teme pelos seus. E nós temos relatos que, efetivamente, no ano 70, quando Tito, com as suas legiões, veio a Jerusalém, temos relato que as mães comeram os próprios filhos. Em Jerusalém. Na cidade amada por Deus. Babilónia caiu, Roma vai cair, todas as cidades vão cair, mas há uma cidade que vai prevalecer para sempre. E essa é a cidade de Jerusalém. A Nova Jerusalém. Tanto Deus ama esta cidade, que é a única cidade em toda a Bíblia, por quem Deus pediu já há 3.000 anos para orarmos pela paz de Jerusalém. A cidade que até hoje não tem paz. E esta mensagem de São Mateus 24, que começa com o temor que Jesus tem em relação à queda de Jerusalém, prolonga-se para a outra dimensão, que é a dimensão da sua segunda vinda. Porque ele vai dizer que dias terríveis vão ter lugar antes de ele vir. São os dias terríveis que estão adiante de nós e dos nossos filhos. E eu pedi a 2 pessoas que simpaticamente e amavelmente se prestem
a uma pequena humilhação de virem até aqui. Em primeiro lugar, a pessoa que faz de pessoa de idosa não é idosa. E temos aqui um simbolismo. E por acaso mais que um simbolismo, porque nós nos conhecemos há muitos anos, eu não sabia que ele vinha aqui, mas de pais para filhos temos contado esta história da Páscoa aos nossos filhos. E este moço que está aqui, a olhar para mim sem saber exatamente o que é que ele está aqui a fazer, ele encarna todas as crianças que têm o direito de perguntar aos pais, às pessoas mais idosas, porquê de muitas coisas. O porquê da Páscoa, o porquê de Jesus, o porquê da morte de Jesus. E o que é que isso quer dizer para mim? E é nestas idades que nós temos de contar a história do povo de Deus através dos séculos. Sabem que há um termo para o povo judeu que é o termo hebreu, os hebreus. É um termo que nunca foi dado pelos hebreus a eles próprios. São sempre os de fora que dão este título, este nome, ao povo judeu. E há uma teoria à qual eu adiro, que a palavra vem de um verbo hebraico que significa passar. E a grande admiração que o povo cananeu, o povo egípcio, todos os povos naquela área têm pelo povo de Deus é que eles, quando chegam ao Mar Vermelho, não se põem em barcos a atravessar. Atravessam, o mar é que se separa. Passam. E quando chegam ao Rio Jordão, passam. E eles, todos os problemas que têm, passam. Chegam à muralha de Jericó, não precisam andar, mas as muralhas caem, passam. É o povo que passa. E, prezados amigos, nós hoje somos uma nova dimensão e é por isso que é importante passar a história daqueles que passaram a nós próprios que queremos passar, porque embora tenhamos os mesmos problemas, se não mais, há alguém que nos ajuda a ultrapassar estes problemas. E é por isso que nós necessitamos do Espírito Santo. Uma alegoria bonita. Contar a história. As crianças gostam de fazer perguntas e nós gostamos de dar respostas. E as respostas são: o povo de Deus, através dos séculos, nos nossos dias passa. E passa porque está com Deus, porque tem o Espírito Santo, mesmo que tenha todas as dificuldades, mas passa. Jesus está mais preocupado com os seus discípulos e com aqueles que vão ser seus discípulos do que com ele próprio. Ele sabe que os espíritos vão voltar. E embora eu não me sinta à vontade para falar dessa dimensão, vou abordar apenas o lado que está comigo e dizer que nós temos esses espíritos connosco, aconteça o que acontecer. Há espíritos maus. Não preciso fazer propaganda deles. Tenho, porém, a certeza de que para cada espírito mau existe pelo menos um espírito de Deus, e eu quando digo pelo menos não exagero, porque além do Espírito de Deus ainda temos o Espírito Santo. Portanto, temos poder garantido, se nós o pedirmos, para vencer todas as situações. A Bíblia ensina que há um retorno de espíritos. Um dos casos mais conhecidos é João Batista, que tem o espírito de Elias. O espírito que volta, o espírito de Elias que vai voltar a João Batista. Não é o espírito dele próprio, é o espírito que acompanhou Elias com todo o poder que deu a Elias, que agora vai dar esse mesmo poder a João Batista. E, prezados amigos, é o privilégio que muitos anjos têm de acompanhar seres humanos como nós, que nada valemos, mas por quem Jesus deu a sua vida e a quem Ele quer salvar porque nos ama. Canibalismo tem sempre havido.
Conta-se a história verdadeira de uma das ilhas de canibais no Pacífico, onde uma vez um senhor americano, e não interessa a nacionalidade, era americano, que veio com a sua potente máquina fotográfica tirar fotografias à ilha, e estava ali um pobre da ilha, Papua Nova Guiné, que contempla aquele senhor rico, opulento, tirando fotografias. E aquele senhor, como sabia muito, disse a este pobre da ilha: olha lá, o que é este pilar que está aqui? Diz ele, este pilar é onde nós dantes comíamos, aqueles que vinham à ilha. Porque isto era uma ilha de canibais. E o americano: então vocês são cristãos? Somos cristãos. O cristianismo não vale nada. Cristãos é só para gente primitiva. E este pobre da ilha disse, com todo o respeito: pode não valer nada, mas se não fosse eu ser cristão, o Senhor não saía desta ilha vivo. E o nosso amigo americano meteu-se no barco e lá foi com esta história, que depois foi contada mais tarde. Canibalismo existe, Satanás quer nos matar, mas temos alguém que nos protege. E graças a Jesus Cristo que nós temos os valores e a fé que temos hoje, e por isso mesmo é que cada um se encontra aqui presente. Em quem confiou Jesus a sua mensagem? Num homem que andou sobre a água e no mesmo dia se afundou. Num homem que disse: só tu tens palavras de vida eterna, e logo a seguir Jesus lhe disse: vai para longe, Satanás. Um homem que jurou que era fiel a Deus, a Jesus, até à morte, e que ouviu o galo cantar 3 vezes depois de jurar que não o conhecia. O mesmo homem. Somos nós. Nós todos somos, de uma maneira ou de outra, o apóstolo Pedro. Prontos para fazer coisas e, ao mesmo tempo, esquecendo-nos dessas promessas e fazendo coisas que não devemos fazer. É o ser humano. E temos de compreender esta dimensão no apóstolo Pedro para também a compreendermos em nós próprios e podermos viver com as nossas frustrações e, ao mesmo tempo, com a confiança de nos chegarmos a Jesus, mesmo quando caímos. E porque este assunto é sério, vamos ter uma tripla bênção hoje, dupla da parte do irmão João Paulo Reia e do irmão Michel Gal, que nos vão convidar a no nosso coração pedirmos uma nova medida do Santo Espírito. Há um suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto resplendor da presença do Espírito do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor, e por tais bênçãos rendemos-te louvor
e assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Há prazer em cada coração, pois o Espírito desperta em nós o amor e nos faz viver em união, animosos no serviço do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor e por tais bênçãos rendemos-te louvor e assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Muito obrigado. Neste momento eu peço a Deus força para as palavras que se vão seguir. Vivemos num mundo sem os perigos dos espíritos maus que nos rodeiam. Há bastantes anos fui pastor aqui numa das igrejas de Lisboa e uma vez, me lembro, uma igreja pequena, aqui na Avenida General Roçadas, entrou uma senhora num sábado de manhã e perguntou onde é que a minha mãe se costumava sentar. Ela acabava de falecer, a sua mãe, disse, eu quero me sentar onde a minha mãe se sentava. E por um acaso que eu nunca entendi, o meu tema naquele dia era precisamente sobre os espíritos do mal. Tema que nunca mais abordei desde esse dia. Prefiro falar dos espíritos do bem. Porque aquela senhora, quando eu comecei a falar dessa maneira, ela pôs-se num transe que tivemos de interromper a reunião, levá-la para o andar de baixo e ali ter oração de intercessão até ela voltar a si, porque ela estava totalmente possessa. Existe, prezados amigos, o poder de Satanás existe. E o poder de Satanás pode se apoderar de uma pessoa de uma determinada maneira ou pode se apoderar de cada um de nós, como se apoderou de Pedro em momentos da nossa vida. E por isso Jesus ora para que a nossa fé, como Ele orou pela fé de Pedro, que a nossa fé não desfaleça. Referi que há tempos estive doente num hospital em França. Não referi que tinha problemas específicos nessa altura e que durante os dias que estive no hospital recebi uma carta do médium mais famoso de França, com o meu nome, com a lista dos problemas que eu tinha, um por um, com datas que me fixava se eu quisesse ser servo do poder do alto, do céu.
E precisamos de ter um certo discernimento para saber que mesmo que nos prometam o poder do alto e o poder do céu, esse poder não é necessariamente de Deus. E eu percebi que não era de Deus. Sabem que o nome inefável de Deus, as 4 letras, que nós chamamos Jeová ou Yahvé, essas 4 letras nunca são pronunciadas pelo povo judeu até hoje. E talvez tenham razão. Porque é um nome demasiado poderoso, um nome demasiado sublime. Falsos deuses, nome de Deus, é dado aos servos de Satanás, aos seus anjos. Mas as 4 letras, Deus disse a Satanás, não podem ser usadas para mais ninguém senão o nosso Deus. Não há nenhuma religião pagã, nem nunca houve nenhum caso em que alguém procurasse utilizar essas 4 letras para semear a confusão. Porque Deus, nas coisas sérias, é sério e não permite abusos. E graças a nosso Deus por Ele ser o que é. E quando nos falarem em espíritos do bem, quando nos falarem em espíritos do alto, quando nos falarem de mensagens do céu, como eu recebi, não tenham medo. Que se não estiver lá o nome de Deus, elas não são de Deus. E se nós nos agarrarmos à cruz de Jesus Cristo, posso-vos garantir, como aconteceu comigo, acontece com qualquer pessoa, Deus nos dá a vitória e Deus nos dá as soluções que nos são prometidas por outra maneira, que não é a maneira de Deus. Os países neste mundo têm tido os seus heróis. No tempo que estive na Índia, uma das surpresas que ali tive, como sabe, não é um país tradicionalmente cristão, uma das surpresas que ali tive, porque perguntei em várias áreas, norte, sul, leste, oeste da Índia, especialmente àqueles que tinham alguma confiança, alguma fé em Deus, se tinham ouvido falar de uma pessoa da Índia chamado Sadhu, que quer dizer um santo, Sadhu Sundar Singh. Viveu há anos. Um homem extraordinário, que era de Deus, que percorreu a Índia sem saber de onde vinha nem para onde ia. Mas hoje sabemos por aquilo que ele fez, porque ele é conhecido ainda hoje como o apóstolo dos pés sangrentos, que foi um homem de Deus. Quando não há missionários num país, Deus suscita os seus próprios enviados, seja onde for. E eu podia falar da China, podia falar dos grandes países deste mundo. Posso-vos dizer, mesmo na própria Índia, me encontrei com irmãs católicas que percorriam a Índia nos últimos 40, 50 anos, que elas eram de idade, para ajudar órfãos e mulheres maltratadas em lares da Índia. Não estou a dizer que todas as mulheres estão maltratadas, mas algumas eram. Homens como John Paton, dos evangélicos, que levou o evangelho às ilhas mais canibais. Talvez o mais seja exagerado, eram canibais. Felizmente, que ele era magrinho, era pequenino, e quando estava a dormir, sentia que os nativos vinham pela tenda onde ele dormia, palpar-lhe os pés, e depois seguiam para os ossos, e nas palavras que ele ia entendendo, eles iam dizendo: ainda está magrinho. Às vezes há vantagem de ser magrinho. Foi um grande homem. Um dos meus heróis de juventude, John Paton. E para não falar só dos outros países, conheci um pastor em Moçambique. Quando conto esta história na América ou na Suécia, me dizem: isso só se passa nos países primitivos. Ainda não sei quem são os primitivos.
Mas sei que houve um pastor adventista durante o tempo da Guerra Colonial que tinha uma área do norte de Moçambique que estava dividida pelas duas facções políticas. E ele tinha de atravessar de uma para a outra. E é uma história comprida e muito bela. O que é certo é que uma vez, depois de visitar as pessoas que ele devia visitar de um lado e voltou para casa, quando chegou à aldeia onde ele morava, não havia lá ninguém. Estava vazia. E ele desesperadamente olhou, procurou a mulher, procurou os filhos. Tudo tinha desaparecido, não havia lá ninguém. E ele dirigiu-se a Deus. Eu soube deste pastor, não é uma invenção humana. Pastor Cândido. Ele foi por um daqueles trilhos, sem saber para onde. Há imensos trilhos em África, na África verdadeiramente primitiva. E foi andando até que encontrou uma aldeia com paliçada. E quando se abeirou dessa aldeia, ele não sabia quem é que lá estava, ele não conhecia todas as pessoas ali, de forma que foi com cautela e foi espreitando. E ao espreitar lá para dentro, subitamente, uma grande parte daquela gente que estava dentro daquela aldeia pôs-se a fugir em direção contrária. Ele não sabia o que estava a acontecer. E quando aquela gente toda fugiu, ele finalmente ousou ver quem é que tinha lá ficado. E quem estava lá dentro, senão as pessoas da aldeia dele, que tinham sido feitas prisioneiras. E através dessas pessoas, ele disse: o que é que estão aqui a fazer? Fomos raptados. E o que é que aconteceu àqueles que fugiram? É que tu vens acompanhado com grandes exércitos e eles tiveram medo. E ele disse: eu estou sozinho. É que há exércitos de Deus que acompanham os seus servos, seja onde for neste mundo. E, prezados amigos, se os nossos olhos se abrissem hoje, mais do que estão abertos agora, veríamos quantos anjos estão à nossa volta, tantas vezes de perigo, para nos protegerem contra os anjos do maligno. E, prezados amigos, não saiamos daqui esta noite sem a certeza de que Deus efetivamente olha por nós. Porque se deixasse tudo nas mãos de Satanás, já não havia nenhum de nós aqui vivo esta noite. É pela graça de Deus que nós estamos vivos, porque há anjos de Deus que nos protegem, nos ajudam, nos dão força, nos dão sabedoria e nos dão o caminho para onde seguirmos. Mesmo as crianças devem saber isto. E ó, que os nossos olhos se abram durante esta semana de reflexão da paixão, porque Jesus sabia que a hora estava a chegar, e porque ele sabia que a hora estava a chegar, ele tinha medo, não medo dele, ele tinha medo daqueles que estavam com ele e que não iam resistir às forças do mal. Porque há momentos na vida, como no livro do Apocalipse é referido, em que vem a hora da tentação, e quando vem a hora da tentação, se nós não temos suficiente medida do Espírito Santo, por muito sábios que sejamos, por muito firmes, nós caímos. E a nossa fé pode desfalecer. No fundo, essa é a lição da parábola das 10 virgens. Todos são membros de igreja, mas há alguns que não têm suficiente Espírito, embora tenham todo o conhecimento. Já notaram que quando vamos falar de coisas religiosas, nos dá sono? Talvez não aqui em Lisboa. Mas eu tenho visto muita gente, até pastores, que adormecem. Espero que não a falar, mas quando ouvem outros a falar. E o que é verdade é que a religião dá sono. Já o João Bunyan dizia que havia uma terra encantada em que as pessoas andavam todas cheias de sono. E quando nós nos pomos a falar, a estudar a palavra de Deus, já notaram que dá logo o sono? Eu conheci uma pessoa que tinha um livro de Deus, um livro religioso ao lado na mesinha cabeceira, que nunca precisou de ler a vida toda, porque ele disse: eu olho para aquele livro e fico logo a dormir. É que a religião dá sono.
E depois vêm aquelas críticas da Igreja Adventista e da Igreja Evangélica e da Igreja Católica, porque no fundo o sono vem a todos. Desde o momento que desanima a fé de uma pessoa, Satanás está contente. Será que nós temos o espírito de sonolência esta noite? Na realidade, estarmos aqui é obra do Espírito Santo. Se estamos vivos, é obra do Espírito Santo. Mas a hora da tentação vai chegar para cada um de nós. David chamava-lhe a hora da sombra da morte. Não é bem a mesma coisa, mas todos nós temos de passar por momentos difíceis, momentos de deserto, se não passarmos já. Eu lembro-me uma vez ter dado um estudo bíblico, uma série de estudos bíblicos a um moço francês, que me dizia, mas eu nunca tive problemas. São coisas do dia-a-dia, mas nunca tive nada. E eu não tinha nada para dizer. Se ele não tinha tido problemas, eu não lhe ia dizer que teve. Casou-se, daí a um ano tiveram o primeiro filho, que nasceu morto. Quando lhe escrevi uma palavra, ele disse-me, eu sei de que é que você estava a falar. Chegou o momento dos meus problemas. Porque esses problemas vêm a toda a gente. De uma maneira ou de outra. Mas nós temos um Deus, através de Jesus Cristo, que durante a Semana da Paixão pensou em tudo, previu tudo. Não é por acaso que ele prega este sermão no cimo do Monte das Oliveiras, de onde nós estamos a ver a cidade? Não é por acaso que ele prega tudo isso antes de morrer? Porque são as últimas lições que ele quer deixar gravadas no coração, na mente dos seus discípulos, para que quando ele morrer, eles ainda se lembrem daquilo que ele disse e não tenham demasiado sono, porque eles todos dormiram quando Jesus estava em oração. Dá sono. E quanto mais grave é a provação, mais sono dá. Eu queria que esta noite, antes das palavras finais, ainda ouvíssemos mais um hino. Pelo irmão João Paulo e Michel Calvo. Faz favor. Jesus quer entrar hoje em teu coração, porque não abres então. Não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Oh, que resposta vais dar? Vezes sem conta, esperado ele tem, e agora eis que espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Se um passo tu deres para teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda a treva se esvai, e ele morar em ti vai. Vezes sem conta, esperado ele tem, e agora eis que espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar.
A ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Nós, muito obrigado. Muitos de nós já entregamos o coração a Deus, a Jesus Cristo. No entanto, há uma renovação necessária. Quando Pedro prometia tudo a Jesus, mais tarde, depois de o ter negado, Jesus ainda veio perguntar a Pedro: tu gostas de mim? Em grego, as palavras são interessantes, porque ele primeiro começa a perguntar: gostas de mim? E Pedro disse: gosto. E Jesus não desistiu e daí a nada perguntou outra vez: e gostas de mim? E Pedro começou a ficar impaciente com a pergunta: já sabes que eu gosto de ti. E na terceira vez Jesus muda o termo e diz: Pedro, amas-me? E aí Pedro começou a chorar. E disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Isto aconteceu a um dos maiores discípulos de Jesus. Pode acontecer connosco. Provavelmente todos nós estamos gratos por Jesus, estamos gratos por tudo aquilo que Ele nos dá, estamos gratos pela paixão, pela ressurreição. Tudo isso, Senhor, tu sabes que eu gosto de Ti, mas será que nós o amamos verdadeiramente? Jesus prometeu nestes sermões, nestes dias que precedem a sua morte, que o Espírito de Deus se ia afastar desta terra. O que significa que o espírito do mal vai aumentar cada vez mais. E eu não vou falar desse lado, mas vou dizer que nos apeguemos ao Espírito de Deus enquanto é tempo. Jovens, adultos, pessoas de mais idade. Não podemos sobreviver um dia sem o Espírito Santo nas nossas vidas. Querem dar-lhe uma palavra de reconhecimento ainda nos dias que nos faltam esta semana? Não é forçado, quem quiser. Já pensaram no dia que Jesus vier e que nós estamos prontos, estamos salvos e olhamos para aqueles que não estão, dizemos: mas aquele era o meu vizinho que não está salvo. E o vizinho talvez nos diga: porquê é que tu não me avisaste? Se tu me tivesses falado, eu também estava desse lado. E o Senhor nos faz um convite esta noite. E o convite é muito simples. Se há alguém que nós conhecemos, da nossa família, das nossas relações, que nós gostaríamos de ver no reino dos céus, que não haja no último dia a sombra da tristeza de dizer: se eu tivesse falado naquele dia àquela pessoa, ela talvez se tivesse entregado a Deus. Prezados amigos, estamos em tempos de liberdade, estamos em tempos especiais, estamos em tempos de grandes privilégios, mesmo com a crise. Deus sabe a crise que há em muitos e muitos lugares deste mundo onde não há sequer comida para comer. E o que Deus nos pede, talvez até amanhã ou depois da amanhã, é que se há de facto alguma pessoa que nós gostaríamos ver no reino dos céus, não é dizer: venha à igreja, porque as pessoas não gostam de vir à igreja. Eu não sei porque é que os irmãos ainda aqui estão esta noite. Mas dizer-lhe: olha, a promessa é que nós vamos orar quinta e sexta-feira pelas pessoas que venham com necessidade nos seus corações, o que significa que vamos orar também por vós. Mas vamos juntar estas orações uns com os outros, de maneira que o Espírito Santo não só entre, mas possa agir, nos possa levar a contagiar e a trazer outros também para as mesmas orações, para a mesma necessidade, para o mesmo momento de reconhecimento por aquilo que Jesus fez por nós. Que Ele ponha esta noite no nosso coração a convicção de que Ele não morreu em vão, nem por nós,
nem por aqueles que nos rodeiam. Vamos provar as nossas cabeças e vamos pedir a Deus sabedoria, se é essa a sua vontade em relação a cada um. Vamos ter 2 momentos de oração silenciosa e depois terminarei com uma oração audível. Ó nosso Deus, nós compreendemos a luta que Jesus teve nesta terra, na semana que precedeu a sua morte, ao pensar em todos aqueles que o iam seguir e iam fugir quando a hora da tentação vinha. Podemos ver Jesus a olhar para a destruição de Jerusalém, onde as pessoas se iam comer umas às outras. Podemos ver Jesus a ver todos estes espíritos a regressar em grande exército para a última batalha. Os nossos dias. Estamos prestes para essa última batalha. Não é a última batalha que tem a importância especial na nossa vida. É a batalha da nossa própria vida para podermos sobreviver no momento da tentação. E, Senhor, Tu ouves os corações, escutas a voz de cada um, no íntimo do nosso ser, a pedir-Te misericórdia e ajuda, não só para nós, mas para aqueles que nos são queridos ou amigos. Senhor, abre o nosso entendimento para ver quem tem fome e sede de justiça. Que nós possamos ver alguém que tem necessidade de uma oração, de uma palavra de conforto, que nós podemos oferecer neste grupo que Te é dedicado. Senhor, ajuda-nos a mostrar a alguém à nossa volta que Tu não morreste em vão há 2000 anos, mas que o poder do Teu Santo Espírito ainda está a agir e a produzir fruto para a eternidade. Senhor, toma-nos nas Tuas mãos, porque nada podemos fazer sem Ti. Perdoa a nossa falta de fé, perdoa a nossa maneira meio adormecida de viver tantas vezes a vida de cristão. Toma-nos nas Tuas mãos e guarda-nos para a eternidade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. E o convite está feito. Uma boa noite e que Deus o guarde.